Boa noite a todos, boa noite pessoal de Brasília, de Goiânia e os amigos da TV IBS. Quero agradecer a todos por estar acompanhando o nosso curso, agradecer o pessoal, a turma de Cuiabá, a turma de Fortaleza e de tantos outros, e que inclusive tem nos ajudado a divulgar os vídeos e divulgar as aulas através do YouTube, através de todos os meios de comunicação atual. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, obrigado por todos aqueles que nos mandam perguntas e muito obrigado pelo auxílio que tem nos dado no trabalho de divulgação. Nós estamos hoje na 11ª aula. Será uma aula gravada, porque devido a alguns compromissos eu não poderei estar presente fazendo a aula presencial em Brasília, Goiânia. Então hoje nós gravamos essa 11ª aula e resolvemos então fazer uma revisão. Como nós demos 10 aulas em 2 módulos, o primeiro módulo falando sobre o amor e o segundo módulo falando sobre as nossas origens, hoje então nós resolvemos dar uma revisão, uma aula-revisão, inclusive acrescentando algumas ideias, fazendo com que alguns conceitos fiquem mais claros, porque o estudo ele é longo. Nós não vamos entendendo toda a obra de Ubaldi, toda essa conexão e essa síntese que nós buscamos fazer de uma hora para outra. Trata de um trabalho onde nós vamos e voltamos, falamos e tornamos a falar, até que todos nós, inclusive eu mesmo, vamos entendendo melhor todos os conceitos. Hoje nós então faremos uma aula de revisão do módulo sobre o amor e do módulo sobre a origem, para que nós possamos, na 12ª aula até a 17ª aula, estudar um pouco sobre sexualidade. Nós já falamos aqui que o curso vai ser dividido em 2 etapas, como foi inclusive a constelação psíquica. Então o curso de relacionamento, o curso do amor, evolução do amor, relacionamento, vida, sexo e destino, ele vai ser então dado em dois semestres. O primeiro semestre nós vamos até a parte da sexualidade, amor, origem e sexualidade. E no segundo semestre iremos falar sobre relacionamentos, para que nós possamos abordar o tema de uma maneira mais profunda. Então nós vamos para o primeiro slide. Comecemos. Todas essas frases foram slides que nós já estudamos, nós só estamos fazendo aqui um resumo. Então vamos lá. Amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. Como nós já aprendemos aqui? Nós já aprendemos que tanto no sistema como no antissistema, lembrando que o antissistema está contido pelo sistema, o amor é a força que tudo rege. E a maneira quando foi ocorrendo a contração de consciência, o amor também foi tomando novos processos de manifestação. Então o amor vai desde o amor sublime, o amor divino, até a gravitação, que é também uma das forças onde o amor, no processo de contração de consciência do sistema para o antissistema, se transformou. Então nós devemos entender que o amor tudo rege. Por essa razão nós já também estudamos a frase de Jesus que nos diz, o amor resume todas as leis e todos os profetas. Ou seja, resume todas as leis em relação ao sistema e em relação ao antissistema. O amor é a força de coesão, o amor que dá a totalidade, que origina a unidade, o amor que faz a união de todos os seres e o princípio em que todos os seres estão interligados. Dentro do campo da ciência, a descoberta há pouco sobre as manifestações não locais, dando a entender que todos os seres e todas as partículas provavelmente estejam interligadas, na verdade um conceito que se aproxima dessa visão que o Ubaldi nos fala, principalmente através da grande síntese e de suas outras obras, Deus e o Universo, o Sistema, Queda e Salvação, em que ele mostra o amor como a força que une todos nós, o laço que estreita todos os seres, como diz Rustem em sua obra, o laço que une, e se ele é manifestação de amor divino nos planos mais altos, ele é magnetismo nos planos menores e gravidade no nosso universo. Depois nós temos, encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas, em todos os níveis do ser. Então, em todos os níveis evolutivos, seja de compressão, contração da consciência, ou seja, no campo de expansão, que nós vamos chamar de evolução, o amor está presente em várias formas, infinita.
inclusive como no nosso meio, a paixão, que como diz Emmanuel, nós já repetimos isso aqui tantas vezes, a paixão é a doença do amor. Seu impulso não pode ser destruído, mas deve ser reforçado e elevado. Seu desejo não pode ser eliminado, mas deve ser guiado para uma contínua elevação. Se o amor que nos sustenta, se o amor que nos dá estrutura, se o amor na verdade, a seiva do universo, ele é indestrutível. E independente da forma que ele ocupe, desde a sua forma, na forma, por exemplo, de desejo, desde a sua forma de paixão, ele não pode ser destruído. Por isso que nós insistimos sempre aqui em repetir aquela frase do Cristo no Evangelho de Lucas, que é granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Ou seja, os nossos defeitos nada mais são do que virtudes invertidas. Porque com a criação do sistema, com a criação do antissistema, nós na verdade não destruímos o sistema, nós só invertemos as suas qualidades. A inversão dessas qualidades ou dessas potencialidades, através da direção da nossa própria mente, diferente do curso e do fluxo divino, origina aquilo que a gente chama mal. Então o mal nada mais é do que uma inversão do bem. O mal nada mais é do que uma manifestação invertida das qualidades potenciais que todos nós possuímos. Então, consequentemente, não tem como destruir uma faculdade negativa, não tem como destruir uma negatividade em nós. É fundamental saber que nós temos de transformá-la. É como se nós tivéssemos emborcado e agora nós vamos voltar à posição inicial. Então, consequentemente, não adianta tentar destruir, então não adianta tentar reprimir, não adianta tentar sublimar, não adianta tentar fuga, porque na verdade todas as nossas maldades e fraquezas nada mais são do que virtudes potenciais à espera da sua transformação. Seu impulso não pode ser destruído, mas deve ser reforçado e elevado. Seu desejo não pode ser eliminado, mas deve ser guiado para uma contínua elevação. Então, desde a sua menor manifestação. Qual é a menor manifestação do amor? O amor a nós mesmos. Essa é a menor manifestação do amor. É ela que nós chamamos de egoísmo, mas não deixa de ser amor. O próprio egoísmo é um amor se manifestando, apenas voltado para nós mesmos. Em qualquer manifestação dela, o que nos compete fazer é estudá-la, é meditá-la, é penetrá-la profundamente, para que nós possamos encontrar o ponto de mutação, onde inicia o processo de elevação e de transformação. Por último, se não é possível destruir as paixões, mas sim fazê-las evoluir, justamente por isso é indispensável dominá-las e guiá-las, orientando-as para a fase espiritual. Novamente a palavra aqui, que tantas vezes nós já falamos, né? Dominar. Lembra quando nós falamos aqui sobre aquela frase de Kardec? Reconhece o verdadeiro espírita pela força em que doma as suas más inclinações. Aqui novamente está a palavra, ó, dominar. É exatamente isso. Nós não podemos transformar uma fraqueza em virtude sem que a gente estude profundamente essa fraqueza. Então, em vez de nós fugirmos da fraqueza, em vez de nós termos medo da fraqueza, em vez de nós sermos chantageados dentro do campo da mental pelas nossas fraquezas e pelas imagens que dela deriva, nós devemos penetrá-la. Nós devemos ir a fundo, buscar os nossos próprios abismos, buscar os nossos próprios erros, na tentativa de conhecer profundamente, da mesma forma que um domador conhece o animal pela qual ele doma. Se ele não conhecer esse animal, não saber como ele reage e não conhecê-lo profundamente, ele jamais conseguirá domar o animal. Da mesma forma, são as nossas fraquezas. É pela busca incessante daquilo que somos, pela busca incessante daquilo que nós manifestamos e pela descoberta e pela ampliação de nossas potencialidades e a plantação das sementes que em nós já existem, aí sim é que nós conseguiríamos transformar todo esse potencial que originou a queda em força viva que nos auxilia a evolução e a volta ao Pai. Próximo slide, por favor. Então, outra parte dos nossos estudos, né? O amor, que no mundo animal é função prevalentemente orgânica, adquire no homem funções de ordem nervosa e psíquica. Complica-se, dilata seu campo de ação, sutiliza-se e sensibiliza-se, souber evitar o perigo de uma degradação neurótica.
para um super-amor espiritual. Ali tem um erro, se souber, né? Então, presta atenção. O Balde diz que quando nós vamos evoluindo, o amor, na sua forma de desejo, vai se apresentar no animal em forma orgânica. Ou, em outras palavras, reflexos que, somado, formaram instintos. Ele vai evoluindo e em nós já aparece como força nervosa, como força psíquica, como força mental. Como a gente vê a forma do desejo, a forma da paixão, que em nós não só é orgânica, no sentido das inúmeras substâncias que povoam o nosso campo cerebral e o nosso campo orgânico, né? Os transmissores cerebrais, os hormônios, que nada mais são do que os reflexos criados em milhões e milhões e milhões e bilhões de anos através da nossa formação orgânica e através da nossa formação psíquica. Então nós chegamos numa fase em que ela é nervosa e ela vai evoluindo de função, vai evoluindo até que nós possamos chegar ao nível dos anjos, ao nível dos arcanjos, onde o amor será uma função espiritual. Por agora nós estamos ainda na função nervosa, na função orgânica, em que nós estamos pouco a pouco formando potenciais e reflexos para que nós consigamos, né, chegar ao ponto maior da evolução. Seja a vossa meta aquele super amor alcançado pelos grandes. Eleve-se o humano para o divino em sucessivas destilações, que derruba embaixo e reconstrói cada vez mais alto. Então, a questão sexual orgânica, como o Emmanuel muitas vezes diz, o atrito celular, é uma fase da nossa evolução. Logicamente que existem outras formas de amor que a gente vê demonstrado no êxtase dos santos, que vê demonstrado nas vidas dos grandes homens e mulheres, nas vidas dos grandes poetas, dos grandes gênios, e que nós, que estamos bem aquém dessas possibilidades, nós não conseguimos entender, porque o próprio Balde nos diz, e nós só compreendemos aquilo que faz parte dos nossos horizontes de eventos mentais. Então, com aquilo que não está no nosso horizonte de eventos mentais, nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos perceber, e para nós não é uma verdade. Pelo contrário, nós duvidamos e achamos que aquilo é loucura ou aquilo é uma ilusão. Mas, à medida que o nosso campo mental avança, à medida que os nossos horizontes de evento avançam, nós vamos percebendo que existem outras realidades. A semelhança daquela passagem que está no livro Libertação, do peixinho vermelho, que abre o livro Libertação, que mostra o peixinho morando e residindo num pequeno esgoto, numa pequena quantidade de água, e ali tem um pequeno reino. Até que o peixinho vermelho descobre uma saída e vai visitando desde o riacho até chegar ao oceano. Assim são as realidades. Enquanto nós estamos situados dentro do pequeno esgoto, da pequena camada de água, do pequeno poço, nós não podemos imaginar que existem outras realidades, que existem outros mundos, que existem outras formas do viver, e existe outra forma, consequentemente, das questões sexuais, afetivas e amorosas. Porque não pertence às nossas possibilidades de raciocínio, ou não pertence ainda às nossas possibilidades de percepção e sensação. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo outros meios e, consequentemente, nós vamos tendo em nós a certeza, a partir da experiência íntima, de outras possibilidades. E dessa forma, então, como o amor não pode ser destruído, ele tem de ser elevado a cada passo que nós vamos conquistando na subida evolutiva. Ascensão das paixões, que faz parte da elevação de toda a personalidade, de uma transfiguração do eu. Essa transfiguração que Jesus tão bem mostrou lá no Tabor, quer dizer, a transfiguração do eu, o eu que vai ascendendo até se tornar luz espiritual, até se tornar um com Deus. Esse é o nosso caminho. Próximo slide. Aqui está o slide que nós mostramos essa evolução a partir da função orgânica. Então, no mundo animal, o amor é função prevalentemente orgânica. No mundo dos homens, adquire a função de ordem nervosa e psíquica. E conforme os distúrbios aqui, os erros aqui, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, os erros no campo do amor e do sexo fizeram mais vítimas que todas as guerras reunidas. Quando cometemos erros aqui, ou que insistimos em nossas quedas, acaba levando à degradação neurótica.
Então a maioria de todas as patologias, onde aparece a neurose, a psicose, esquizofrenia, o autismo, tem a sua origem, na sua maioria das vezes, nas funções afetivas, nas funções de ordem da paixão. Evolui então, dilata seu campo de ação, sutiliza-se e sensibiliza-se, chegando então ao superamor espiritual, que é esse que nós já descrevemos com algumas expressões aqui, das questões do amor do santo, até chegar ao amor místico ou amor divino. Esse que Jesus também falou, que ele vier ao mundo para fazer a vontade do Pai. Essa então é o processo evolutivo, onde o amor vai passando de uma fase a outra, e em cada fase dessa a gente tem uma visão, tem uma percepção, não só das questões da vida, como das suas leis. Próximo. O vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Lembra que, quando nós falamos essa frase aqui, nós repetimos ela várias vezes? Então lembra que em todas as nossas relações, principalmente naquelas em que nós partimos para a união de duas almas na constituição de uma família, seja a ação que nós formos fazer dentro de um campo de responsabilidade e de ligações afetivas, só é possível existir essa correlação se for dentro do amor. Não tem outra desculpa. Não tem essa outra desculpa que eu casei por isso, eu casei por aquilo, eu casei por aquilo outro. O casamento, as relações afetivas devem ter por base o amor. Sem este, tudo é nulo, reduzindo-se a uma forma de prostituição, ainda que ratificada por todas as sanções religiosas e civil. Então são os chamados casamentos por interesses, casamentos por momentos, casamentos por fuga, casamentos para poder resolver certos problemas da existência, e que, como diz o Balde, não passa de uma forma de prostituição, mesmo que seja sancionada pelas autoridades civis e religiosas. As formas de amor elevam-se gradualmente, e cada ser, do animal selvagem ao homem inculto, ao intelectual, ao gênio, ao santo, ama diferentemente, de acordo com as qualidades e o grau de perfeição que tem atingido. Lembra? De acordo com as qualidades e o grau de perfeição. Foi exatamente isso que nós falamos aqui várias vezes, né? Conforme o grau de perfeição, conforme o grau pessoal, cada um vai ter uma visão e, consequentemente, uma manifestação do amor. Que nós poderíamos dizer que o amor é um movimento divino em nós. E a sua manifestação vai depender do degrau evolutivo onde nós nos situamos. Próximo. Aqui nós fizemos aquela escada, né? Que vai do animal, função orgânica, selvagem, homem culto, o intelectual, o gênio e um santo, e a porta do infinito. Aquilo que Jesus também falou, né? Eu sou a porta. Quem quiser, entre por essa porta, porque larga é o caminho da perdição. Então, exatamente essa porta que nos conduz ao infinito, ou como ele mesmo diz, lá na grande síntese, a sua voz nos fala, eu vos abrirei uma janela para o infinito. Próximo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o Balde diz o seguinte, a fêmea, que nós vamos ver lá desde os animais, transforma-se em mulher, o macho em homem. A atração sexual se engrandece no amor materno, se diferencia e enriquece nas formas de amor paterno, filial e familiar, nacional, humanitário, até ao altruísmo, abnegação, ao martírio. A mulher transforma-se em anjo, o homem em santo. Então olha que é importante a formação da família e o surgimento do amor maternal e o amor paternal. E todos nós, né, que muitas vezes militamos dentro da doutrina espírita e que somos convictos do processo reencarnatório, nós sabemos que em cada vida, muitas vezes as nossas esposas, ou aquelas pessoas que fizeram parte da nossa parte afetiva, como companheiros de jornada, como esposa, amanhã pode estar como filho e filha, e o amor vai se modificando, ele vai se engrandecendo até o campo do sacrifício, até os campos altos dos martírios espirituais, como a gente vê nas vidas dos grandes santos, até que o momento em que esse amor se aflora na forma de amor arcangélico, do amor seráfico, do amor divino. A função do amor é criar, conservar e proteger. Eu gosto muito dessas expressões. A função do amor é criar, conservar e proteger.
Então isso é muito importante. Esse criar aí, não só criar no sentido de criar formas, como acontece, por exemplo, nos processos sexuais, nas reencarnações, criar as formas pela qual os nossos filhos possam voltar, as formas corporais. Mas Emmanuel diz também no livro Sexo e Destino, que esse criar aqui é uma criação também psíquica, obras psíquicas, obras do espírito, que é possível criar através do afeto e do amor sublimado. Como a gente vê, por exemplo, no amor de Santa Clara e São Francisco de Assis, um amor que está ausente do campo orgânico, está ausente do campo simplesmente psíquico, mas um amor que se transforma em amor da humanidade, em amor de entrega, em amor de sacrifício, em amor de comunhão. Esse é o amor da criatividade que nos ajuda a criar os sítios superiores da alma. Conservar e proteger. Seu desenvolvimento exterioriza e intensifica todas as defesas de uma vida cada vez mais complexa. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando um sistema cada vez mais complexo. E hoje em dia, como a ciência começa a estudar os sistemas complexos, é muito interessante, porque o sistema complexo vai muito além das partes que o constituem. O sistema complexo, na verdade, é um sistema que vai muito além, como acontece com a vida. Quando a gente tenta reduzir a vida para o seu estudo, nós acabamos matando. Então perdemos o elemento principal da vida que o nosso organismo, por exemplo, na vida orgânica, gera. Então, consequentemente, não tem como reduzir um sistema complexo nas suas menores partes, porque quando a gente assim o faz, a gente o reduz, a gente retira do seu ponto principal o elemento indispensável que estaríamos estudando. Assim é a questão da vida, assim é o nosso espírito, assim é a nossa evolução, um sistema complexo e interligado. Próximo. A paixão desmaterializa-se até ao superamor do santo. Gozo real e altíssimo, fenômeno não assexual, mas supersexual. É interessante que quando nós vamos vendo o amor dos santos e a representação das artes, principalmente aquelas existentes na época da Renascença, dos grandes pintores, dos grandes mestres da arte, que mostraram o êxtase dos grandes santos, que mostraram os êxtases, por exemplo, de Santa Teresa e grandes êxtases, quando você vê a fisionomia desse êxtase, é como se você estivesse vendo também um gozo no sentido espiritual, não físico. Então nós devemos entender que no processo de evolução, o gozo físico é apenas uma fração de segundos de um gozo espiritual muito mais amplo. Então, como diz o Baldi, não é um processo assexuado, é supersexual. Então, o processo de santificação não significa um processo de perda da sexualidade. Não é um processo assexuado, pelo contrário, é uma supersexualidade. A sexualidade que leva o sexo à criatividade. E a criatividade é a emancipação da alma. Na solidão, nos silêncios imensos, o santo ama com a alma hipersensível, estendida e aberta a todas as vibrações do infinito, no impulso impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. Então, alma hipersensível e o impulso em busca do infinito, como há pouco a gente dizia. Próximo. Vamos lá. Então, nós vimos aí um sistema e o amor faz parte do nosso curso. Nós falamos muito sobre o sistema, falamos muito sobre o amor e depois do antissistema e também do amor no antissistema. Vamos recordar algumas coisas dessa aula. Próximo slide, por favor. Deus deve ser também sumamente bom. Então a criação não pode ser fruto de seu egoísmo, mas apenas um ato de amor pela sua criatura. E Deus não pode deixar de continuar a amá-la sempre, procurando a sua felicidade. A criação divina não pode ser fruto do egoísmo. Só pode ser fruto do amor. Se ela é fruto do amor e é Deus, então é um amor absoluto. Então a criação é uma doação absoluta de Deus em torno das suas criaturas. Então a criação divina é o amor absoluto em todas as suas características. E a principal característica do amor é a doação. É o dar-se.
Então, só de nós pensarmos isso, não teria como existir Deus se não houvesse a sua criação. Porque logo que houvesse a existência de Deus, e nós estamos colocando aqui um raciocínio simplista, porque estamos colocando Deus no tempo, e nós sabemos que Deus não pertence ao tempo, e nós já falamos tantas vezes aqui que a eternidade é a ausência de tempo e não um tempo longo, mas colocando a fim de que a gente possa didaticamente raciocinar, no momento em que nós colocamos Deus, a criação divina, o surgimento e a manifestação do Pai, e se Ele é o amor absoluto, imediatamente depois teria a criação. Então a criação divina é, na verdade, um processo perentório. A existência do ser é um processo natural da existência do amor. E como o amor em Deus é absoluto, então essa criação é infinita, absoluta e perfeita, porque provém da sua substância. Quando nós falamos perfeito, nós estamos falando em relação à substância divina, porque o eu, que é a individualidade, que nós tantas vezes aqui falamos, vai ser a perfeição relativa, ou seja, a perfeição relativa em relação a Deus e no nosso processo de criação e de recriação, no momento em que nós acatamos o amor divino e devolvemos o amor divino, selando assim o processo de perfeição do eu. Mas a perfeição da substância não. Todos nós nascemos da substância divina. Consequentemente, somos perfeitos, porque dele nós originamos. O eu foi criado até o limite do livre-arbítrio. Então, a partir do limite do livre-arbítrio, o eu decide o amor divino ou o amor a si mesmo. Quem decide pelo amor a si mesmo cria um universo, que é o antissistema. Esse universo formado aí, segundo cálculos da ciência atual, em torno de 10 a 500 mundos, né? 10 elevado à potência de 500. Então, consequentemente, esse seria o número de universos existentes. Então, essa criação veio exatamente pelo processo de contração. Em vez de nós devolvermos o amor a Deus, nós compartilhamos apenas o amor a nós mesmos em diferentes estágios, em diferentes percentagens, criando o universo onde nós estamos retidos hoje no campo da matéria. Dessa maneira, contrabalançando o amor que une e o egocentrismo que divide, chegou-se à estrutura hierárquica do sistema. Olha só que bacana. Para que houvesse a individualidade, o ser tem de ter um egocentrismo. Por quê? Porque caso contrário não existe o eu. O egocentrismo é de origem divina. Mas esse egocentrismo não quer dizer egoísmo. Quer dizer egocentrismo altruísta, porque é no campo do amor. No momento que o egocentrismo se torna egoísmo, e sendo o egoísmo o pai de todos os vícios, surge a queda. Então essas são as duas forças que estão em interação no universo. O amor e o egocentrismo, que nada mais é do que a contração desse amor para o surgimento da individualidade. Se nós formos pegar em termos de parábola, nós vamos ver então a parábola de Adão e Eva. Adão é a totalidade, a Eva é a individualidade. E na hora que cria-se então a Eva, você vê que Adão dorme, ou seja, ele contrai a consciência. Então a contração do amor chega então na individualidade. E as duas forças, amor e egocentrismo, vão ser as forças existentes no sistema. É por isso que pelo egocentrismo pode-se criar o antissistema, que é a expressão da dualidade. Que divide, chegou-se à estrutura hierárquica do sistema. É necessário compreender bem esse conceito, a que, em geral, não se dá importância, mas que produz mal entendidos e incompreensões. Deste conceito derivam importantes consequências. Vamos ver essas consequências. Por favor, próximo slide. Então vamos estudar esses conceitos vagarosamente, para que a gente possa entender. A primeira criação dos espíritos puros produziu não uma simples multiplicidade, mas um verdadeiro organismo. Então coloquei aqui o nosso organismo para a gente poder comparar. Então Deus não criou várias almas, vários seres, sem que esses seres estivessem organizados dentro de um campo orgânico. Por isso que o nome sistema foi organizado dentro de um campo sistêmico. Um organismo é como o nosso organismo, onde cada célula, cada tecido, cada órgão cumpre a sua função. Só que em vez dessas células serem iguais, como acontece no nosso organismo, terem a mesma carga genética, cada célula dessa era um ser único.
Ou seja, cada célula é um ser único, formando um tecido de totalidade. E esse tecido de totalidade, unido pelo amor, formando a unidade. Por isso que nós estudamos tantas vezes aqui que o Espírito é um. Então, cada ser cumpria na sua função coletiva de totalidade uma função. Por ele ser único, cada um tinha no sistema uma função única. Não, tinha não, tem. Porque todo esse conteúdo está no nosso inconsciente. Então, consequentemente, cada ser, ele é único. Por isso que eu já falei tantas vezes aqui, é unigênito. Ou seja, o único da sua espécie. E organizado dentro de um sistema. Por isso que ele é completo. Ele é perfeito. Um organismo, um verdadeiro organismo, um sistema com hierarquia de posições e distribuições de funções. O Baldi, quando fala da hierarquia, ele fala da hierarquia no sentido de um totem hierárquico. Logicamente que não tinha ainda surgido o termo da hierarquia entrelaçada, que representa isso de uma forma muito mais ampla. Então, a hierarquia entrelaçada é de tal forma que não se sabe qual é o primeiro e qual é o último. E todos são interdependentes, como diz o Baldi. Então, é o conceito que melhor serve hoje para a gente entender essa hierarquia. E distribuição de função, como é indispensável em qualquer organismo ou sistema. O sistema assumiu estrutura orgânica, sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes se baseava no princípio do amor. Orgânico, por quê? Porque era no princípio do amor, a doação um para o outro, e uma doação perene. Por isso que, para corrigir a queda, Jesus foi tão claro. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque através do egocentrismo nós nos afastamos do próximo, nós nos afastamos de Deus e nos anulamos como não ser. Aí que inicia a evolução. Essa é a força que continua a cimentá-lo. Um impulso que devia mantê-lo unidos em sistemas, única forma de existência possível, num regime de absoluta liberdade. Qual é a primeira expressão do amor? A primeira expressão do amor é a liberdade. Por isso que nós falamos aqui, Deus nos criou por amor, pela sua própria existência de amor absoluto. E nos criou até o limite do livre-arbítrio, possibilitando a nós fazer o movimento da perfeição relativa para a perfeição de identidade, aquela que Jesus disse, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, lá no Sermão da Montanha. Essa perfeição significa a unidade de todos os seres, aquilo que Jesus falou, eu e o Pai somos um, é a união de todos os seres. Então, nós tínhamos essa possibilidade de identidade, ou de concentração do egocentrismo transformando em egoísmo, amor a nós mesmos. Nós fizemos essa opção pelo nosso livre-arbítrio. Próximo. Já falei aqui muitas vezes, e dessa vez eu resolvi mostrar a mitose divina, para a gente compreender como da célula, da substância divina, nasceu infinitos seres. Então nós pegamos aqui de uma forma bem simplista, para que a gente não vá debater em termos de identidade, apenas buscando semelhanças de raciocínio, a questão da mitose. Então aqui também colocamos definição muito simplista, muito inicial, nós pegamos até na Wikipédia para poder trazer esse conceito aqui, mostrando, por exemplo, que a mitose é um processo de divisão celular, já que a partir de uma célula formada originam-se duas células com a mesma composição genética, mesmo número e tipo de cromossoma, mantendo-se assim inalterada a composição e teor de DNA característico da espécie, exceto se ocorreu a mutação, um fenômeno menos comum e acidental. Então aqui está mostrando como de uma célula, e através dos movimentos, toda essa carga genética dentro da célula, se divide e forma duas células. Vamos fazer o seguinte raciocínio. A célula divina é a célula mãe lá de cima. Em vez de originar apenas duas células, originou infinitas células. E essas infinitas células organizadas num processo sistêmico. E a carga genética, com cada um recebendo uma mutação, que é a individualidade. Então o gene da individualidade, esse é único para cada célula. A substância é a mesma.
A potência é diferente, porque a potência divina difere da potência do ser. E essa foi uma dos erros que nós cometemos com a queda. Nós confundimos semelhança com identidade. Então, por isso que fala que é semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança. A imagem do Pai, ou seja, a mesma substância da célula-mãe. Na mitose divina, então a célula-mãe, a substância divina, e quando nós estamos falando em substância, não estamos falando em aspecto material, ela assume o aspecto material apenas aqui embaixo, no antissistema. Então, consequentemente, nós estamos falando de substância espiritual, não dá nem para definir como é. Então, consequentemente, essa substância, ela se transforma, ela é perfeita, então ela é semelhante para todos os seres. É uma imagem divina, por isso que eu falei, o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Imagem. Todos são formados da mesma substância. Por isso são formados perfeitos. Porque a substância divina é perfeita. Agora, cada ser recebeu um gene mutante. Usando essa expressão aqui. Que é o gene da individualidade. Ou seja, nenhum ser tem o mesmo DNA no campo da individualidade. Por isso que cada ser é unigênito. E é por isso que fala que é semelhante. Ou seja, todos os seres são semelhantes, formando da mesma imagem, mesma substância e semelhantes, porque cada um carrega em si um gene de individualidade. Esse gene de individualidade, pela semelhança da substância, nós formamos a totalidade. E pela ação do gene da individualidade, atraindo o amor e aceitando o amor divino, nós formamos a unidade, que é o padrão do Espírito. E é por isso que diz que o Espírito é um, porque é a mesma substância e todas as individualidades associadas ao mesmo amor. Próximo. E aqui a gente coloca também o processo de meiose. Por que nós colocamos aqui a meiose? Porque como co-criadores divinos que o ser é, ele realiza um processo de meiose. Nós só conseguimos criar associando-nos. Então nós podemos dizer aquela velha trindade que a Igreja Católica tanto fala, Pai, Filho e Espírito Santo, representa a forma de criação do ser, ou de cocriação do ser. Ou seja, a criação do ser é sempre uma trindade, é sempre se a gente pudesse fazer igual se fala, né, diploide, a gente pode falar que é triploide. Vamos usar essa expressão. Ou seja, é sempre Deus, o próximo e nós. Por isso que toda e qualquer criação do ser, ou cocriação do ser, é sempre um processo de interação, cooperatividade e complementabilidade. Então aqui nós estamos mostrando como é que o ser cria, né? Através da meiose. Então lembra da meiose? 2N forma um N, que forma um N, que forma outro N, que forma outro N. Ou seja, assim é a criação do sistema. Por isso que nós colocamos a meiose aqui. Meiose é o nome dado ao processo de divisão celular, através do qual uma célula tem o seu número de cromossomas reduzidos pela metade. Nos organismos de reprodução sexuada, a formação de seus gametas ocorre por meio desse tipo de divisão celular. Quando ocorre fecundação, pela fusão de 2 desses gametas, ressurge uma célula diploide, que passará por numerosas mitoses comuns até formar um novo indivíduo, cujas células serão também diploides. Então, usando essa expressão do diploide aqui, nós podíamos falar que o ser, ao ser co-criador, ele realiza um processo de meiose interativa, onde cada ser se fecunda com outro ser, que se fecunda com o pai e gera, como a gente vê no nosso mundo mais primitivo. Você vê que um ser, ao coabitar com outro ser, fecunda. Essa fecundação vai dar com a carga genética do pai e do filho, sob os auspícios da criação divina. Então essa visão meiótica da vida é a visão, na verdade, do sistema, a visão da interação de todas as almas e de sua complementabilidade. Se Deus realiza a sua criação dentro de um princípio de mitose, onde a célula-mãe gera infinitas células-filhas, nós fazemos a nossa cocriação num processo de meiose, onde para criar nós necessitamos do próximo e necessitamos da presença divina, tal qual se expressou na antiga expressão das teologias, principalmente a católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Próximo. Aqui então nós tentamos representar esse processo. Gostaríamos aqui que nós falamos tanto nela e nunca criamos uma imagem para essa visão.
Mas aqui então nós tentamos mostrar esse processo. Então aqui nós estamos mostrando o Espírito, que é sempre um, Deus, unidade, individualidade, totalidade. Já cansei de falar tanto isso aqui, né? Já temos tudo isso decorado. Aí nós mostramos lá em cima um verdadeiro organismo ou sistema. Ou seja, foi criado um organismo, foi criado um sistema, onde cada filho ocupa posição única, onde cada filho, por ser único, representa e faz uma função única dentro do campo do sistema. Então, mesma substância, não a mesma potência. Então nós colocamos lá substância divina, a representação da substância divina. Lembra? É imagem, é a mesma substância, não a mesma potência. E ali nós mostramos que essa é a criação do tudo, uno, uni, Deus. Nós acrescentamos o uni nas expressões de Ubaldi. Tudo no sentido de totalidade, uno no sentido de unidade, uni em relação à individualidade, unigênito e Deus. Então essa é a verdadeira criação, esse é o verdadeiro organismo, essa é a definição do organismo. E aí nós mostramos então a mitose divina, ou seja, o Pai vai criando filhos em campos hierárquicos distintos de um organismo. Olha aqui que essa seta parte da célula principal e vai originando células. E nós colocamos aí filho unigênito 1, filho unigênito 2, unigênito 3. Lembra que a criação é uma totalidade e é instantânea. Mas nós colocamos ali o número só para a gente poder entender. E no final nós colocamos o exemplo do infinito, ou seja, criação infinita de Deus. Infinito seres, dentro de um campo, tudo uno, une Deus. Para cada filho um DNA de individualidade diferente, nunca igual. Então a mutação de um filho para outro é o DNA, por isso que é semelhante, mesma substância e cada um uma individualidade que não tem igual. E criação, um ato de amor pela sua criatura. Hierarquia de posições e distribuição de funções. Então, hierarquia entrelaçada, onde o maior é o maior é o menor e o menor é o maior. E Jesus deixa claro isso, né? Se queres ser o maior, que seja o menor. É exatamente isso, quer dizer, uma hierarquia entrelaçada. E por sinal, o sistema assumiu estrutura orgânica, sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes se baseava no princípio do amor. Então aqui está aquilo que eu já falei tantas vezes aqui, tentando comparar a mitose como a célula que fica íntegra, ou seja, não houve um fracionamento de Deus. Quando o Rustem fala sobre isso, ele fala isso várias vezes. Não houve um fracionamento de Deus. Não é que o todo é Deus, como muitas vezes se pensa em algumas correntes de pensamento, mas, na verdade, Deus é a célula integral que se dividiu num processo mitótico, permanecendo íntegro, permanecendo como ser, e ao mesmo tempo originando infinitos seres, com a mesma substância, mas com a individualidade distinta, única, unigênita. E dentro dessa criação, houve uma hierarquia entrelaçada, onde cada ser assume a sua função, que também é única. E, consequentemente, daí nós podemos entender que cada ser é a alma gêmea de outro ser, porque tem a mesma substância. Mas a maior de todas as nossas almas gêmeas é Deus, porque é o único que contém, inclusive, os princípios genéticos, vamos colocar entre aspas, da nossa própria individualidade. Próximo. Então nós vamos mostrar aquilo que nós já falamos, a respiração do universo. Então a respiração do átomo, do antissistema, é a mesma respiração do universo, porque é a respiração do amor. Então lembra quando nós mostramos que o amor, quando expande, ele é liberdade. O amor, quando contrai, é egocentrismo. Lembra, egocentrismo não quer dizer egoísmo. O egocentrismo tem duas versões. O altruísmo, porque é fruto do amor, ou egoísmo, que é o amor a si mesmo. Então, nesse processo de respiração que houve a queda. Na expansão, a liberdade. A liberdade nos leva à felicidade absoluta, por nossas próprias convicções. Então, nós tínhamos uma realidade, nós tínhamos uma perfeição absoluta em relação à substância, uma perfeição relativa em relação à individualidade.
E a resposta ao Pai seria aceitação e retribuição do amor ao Pai. Quando nós fizemos isso, nós fizemos a retribuição em forma de egoísmo. Geramos a queda. E aí nós vimos já como é que o egoísmo se contrai e se decompõe. Vai egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação. Negação de Deus, negação do próximo, negação de nós mesmos. Surgiu então o átomo, as partículas subatômicas, o espaço-tempo. Aí nós voltamos nesse processo e vamos reconstruindo esse processo numa atividade evolutiva. Única forma de existência possível no regime de absoluta liberdade é o amor. O amor que une, o egocentrismo que divide. E Deus não pode deixar de continuar a amá-la sempre. E se Deus nos amou na criação, não pode deixar de nos amar. Por isso que Ele cria a evolução através do movimento intrínseco. Lembra que o antissistema é a criação da vibração, um movimento lateral dentro do campo do sistema. Agora o sistema continua existindo intrinsecamente em nós. Então, através do movimento divino em nós, nós temos o impulso da evolução que surge na insaciabilidade do desejo. Próximo. Então aqui nós voltamos àquela imagem dos tipos do amor existente dentro do sistema. Amor de imagem, que é o amor da unidade. Amor de semelhança, que é o amor da totalidade. Amor de identidade, que é o amor a Deus. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, a identidade. E o amor a si mesmo, que é o amor da individualidade. Então o que nós fizemos? Anulamos. Fizemos todas essas formas de amor se tornar latente e colocamos toda a nossa trajetória no amor a si mesmo, de forma egóica. Surgiu a queda. Próximo. Aqui essa imagem é muito própria para explicar, né? Que o Balde fala que a queda é como se um espelho que se fragmentasse. Então olha bem como é que nós fomos nos fragmentando. Por isso que vai existir vários eus dentro de nós. Vários eus. Ocorreu uma fragmentação. E aí surgiu os vários níveis de consciência. Nos vários níveis de consciência nós formamos vários eus. E estamos lá no último do último desse quadro aqui. É onde nós existimos. Onde vários eus, consequentemente com várias visões e consequentemente com várias expressões e horizontes de eventos, de compreensão e de vida. Os seres sabiam que esse mesmo eu, que ansiava expandir-se como existência individual autônoma, era um dom de Deus. Então você imagina a força desse eu dentro do sistema, porque ele tinha um poder de co-criatividade imensa. Era uma força imensa. Fica difícil a gente falar nisso aqui agora, mas é uma força imensa. É aquilo que está lá na parábola do filho pródigo. Tudo que é meu é seu. Quando Deus fala para o filho mais velho, aquele que permaneceu nos campos sistêmicos, tudo que é meu é seu. Então imagina que força era essa. Que poder de criação era essa. Então eu sabia que ele tinha uma força do amor, que era dedicada ao pai ou ao outro. E uma força egocêntrica, que ele teria de ter o cuidado suficiente para fazer essa ação. É o mesmo processo que ocorre na segunda queda, tão bem descrita por Rustem. Os espíritos reveladores, que revelaram a obra Rustem, falam o seguinte: chega um determinado momento, depois do processo evolutivo, quando a gente atinge a fase hominal e podemos desenvolver no plano espiritual, ele fala assim, que o homem vai receber o dom perigoso do livre-arbítrio. Olha a expressão que eles usam. Porque exatamente é uma força criadora imensa. Porque é a força da liberdade. E essa força da liberdade, se usada dentro do campo egocentrismo egoísta, gera universos. E nós podemos ficar presos nela, como aconteceu conosco. Esse dom de existir como eu distinto, independente, lhe fora dado gratuitamente por Deus, por um ato de amor. Ou seja, o gene da individualidade é um ato de amor. Não existe um ser igual a nós. Somente Deus. O resto é semelhante. Não existe identidade, mas semelhança. Para gerá-los, Deus os havia tirado de um estado em que eles, como indivíduos, não existiam. Lógico que era a substância divina. Constituindo-os com a própria substância.
Para poder fazer isso, foram necessários subdividir-se em tantos eus menores por ato de amor. Ou seja, subdividir-se como a célula ocorre na mitose, sem deixar de ser a célula-mãe, sem perder a sua individualidade divina, sem perder os seus aspectos divinos. Uma célula que gera espontaneamente outras células num processo infinito, mas sem deixar de ser ele mesmo, sem se fragmentar como ser, como individualidade. Próximo. E aí a gente pensa que toda essa criação, que todo o sistema, como todo o antissistema, ele foi criado e pronto. Não, não foi criado e pronto. Nós já falamos aqui várias vezes, principalmente quando nós estudamos nos nossos cursos passados, desde os cursos de Ciro Arambino, que a criação é contínua, é permanente. Então aquela frase que está no livro dos Espíritos, Deus cria, criou e criará, é um processo permanente. A criação é um processo permanente, não a criação de novos espíritos, porque Deus criou um organismo. Ele não criou um organismo imperfeito que ele precisa completá-lo a cada momento. Não, a criação é instantânea, única, eterna, perfeita, absoluta, infinita. Mas nós devemos lembrar que dentro do antissistema, essa transformação está ocorrendo o tempo todo. Matéria transformando em energia, energia transformando em espírito. Por isso que é Deus cria, criou e criará. E nós também devemos entender que essa criação, tanto no sistema como no antissistema, ela é nova a cada momento. Ou vamos dizer diferente, porque é difícil falar em tempo no sistema, mas a gente fala de processos didáticos. Então nós podemos dizer que o sistema é novo a cada manifestação. Então, consequentemente, toda a nossa criação está em contínua transformação. Então, existe um campo imenso de informação antes da matéria, um campo imenso de informação antes da energia, e que, na verdade, o tempo todo nós estamos sendo criados e co-criados dentro de um fator permanente de mudança e de transformação. Então, é por isso que Jesus foi tão claro: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. A realidade fenomênica nos mostra universalmente que a criação é resultado de uma contínua e íntima atividade de um princípio imanente, cuja faculdade criadora deriva do fato de dispor de um modo permanente, novo e diverso de formas transitórias e caducas, numa substância que é indestrutível. Ou seja, uma criação permanente, que vai transformando nessa visão monística, quer dizer, uma substância única. Espírito e matéria, como diz Emmanuel no livro Emmanuel, são a mesma realidade de uma mesma substância. E assim nós podemos dizer que a matéria é essa substância no seu estado negativo e o espírito é essa substância no seu estado positivo. E essa transformação, e esse mundo está em constante transformação, porque o amor é novo a cada instante. Próximo. Não podia ser eliminada a priori no sistema uma possibilidade de revolta, justamente porque a vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação. A revolta não podia ser impedida pela violação da liberdade dos espíritos, reduzindo-a à escravidão, mas somente pela força do princípio do amor, que devia funcionar neles em direção a Deus, com a mesma plenitude que aquele princípio havia funcionado de Deus para ele. Então, olha bem, Deus faz a criação uma oferta, como tem de ser o amor. E a aceitação do Filho a essa oferta é o resultado pela qual sela a nossa permanência e a nossa perfeição. O que nós não tivemos foi retribuição a essa força de amor da criação divina. Próximo. E aqui então nós mostramos que a respiração do amor, na verdade, é a respiração da criação divina. Dentro de dois grandes movimentos, né? Então Deus cria, na contração, Deus cria os seres. E os seres, na sua expansão, faz uma cocriação, na aceitação do amor divino. Então os dois grandes movimentos, o movimento de contração divina, criando cada consciência, e o movimento de expansão do ser, retribuindo esse amor a Deus. Então dentro dessas duas forças está a realidade do sistema, que vai ser expresso no amor, na forma de expansão e concentração. Ao princípio do amor era confiado de modo livre a tarefa de frear e disciplinar o impulso oposto, separatista do egocentrismo individual, cujo predomínio foi a origem da revolta.
mas somente pela força do princípio do amor que devia funcionar neles em direção a Deus, com a mesma plenitude que aquele princípio havia funcionado de Deus para eles. E não poderia ser de uma maneira autônoma, tinha de ser de uma forma de aceitação. Foi aí que surge a queda. A vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação. Nós não tivemos essa aceitação. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É a aceitação que a gente negou no sistema. E aí nós provocamos a queda e através do egoísmo nós mergulhamos nos defeitos primordiais, nos afastando de Deus a nível de consciência, não a nível de espaço. Próximo. Os seres rebeldes enganaram-se quanto ao resultado de sua revolta, mas sabia que era uma revolta contra a ordem. Seu erro e culpa foi de querer substituir a ordem chefiada por Deus por outra ordem, chefiada ao invés pela criatura. O movimento assume exatamente a forma de inversão. Explica-se dessa maneira a emborcação de todos os valores que ocorreu no antissistema. Foi aquilo que nós falamos no início da nossa aula, né? A emborcação de todos os processos da virtude em nossas fraquezas. A culpa dos seres desobedientes foi querer possuir uma utilidade ainda maior do que a derivada de manter disciplinados na ordem. Por isso foram lançados fora. E é por isso que surge a culpa, é por isso que surge o medo e todos os outros processos que nós relatamos nos defeitos primordiais. E aí, no processo de volta, o Balde diz: quanto mais se sai das opressões da matéria, tanto mais completamente pode se realizar essa divina lei do amor. Quanto mais se sobe, tanto mais se abre as portas de cima, permitindo descer o bem e a alegria aos planos inferiores. Nem todos poderão compreender, pois ignora o grande princípio do amor. Ignora que a matéria em todas as suas formas, até nas menores, sustentada, guiada e organizada pelo Espírito. Ó, a criação contínua. É aquilo que Emmanuel fala, né? E aqui nós estamos repetindo exatamente, através de Ubaldo, aquela expressão de Emmanuel. Ou seja, a matéria é passiva, as forças espirituais são ativas. Sustentada, guiada e organizada pelo Espírito, que em diversos graus de manifestação existe por toda parte, porque o Espírito é um só e é onisciente, onipresente. Próximo. A potência coesiva representada pelo amor, que mantém livremente unidos os espíritos no sistema, ainda sobrevive, funcionando no ato, mas em termos rigidamente determinísticos, como força de atração ou gravitação. Então, o amor, na sua fase de menor manifestação, uma de suas menores fases de manifestação, é a força de gravitação. E aqui a gente entende, como todas as forças existentes no universo, como uma força magnética de gravitação. Força fraca, força forte e a força eletromagnética. O poder de Deus chegando até o antissistema, guia e impele, desde os primeiros passos, o gigantesco fenômeno da evolução que deverá trazer de novo tudo a ele. Ou seja, o princípio da insaciabilidade que existe em nós nada mais é do que um movimento da divindade dentro do nosso ser, impelindo-nos ao movimento constante de volta ao Pai. Próximo. E aí nós vimos o amor se manifestando em diferentes níveis. No nível gama, matéria, temos a gravitação. No nível beta, energia, temos a simpatia. E no nível alfa, espírito, temos o amor. Então, por isso, somente quando nós vivemos a plenitude do espírito, que nós viveremos o amor na sua excelsitude. Próximo. Aí nós vimos que existe em nós uma descentralização cinética, por causa do movimento. Ou seja, não tem como parar. O movimento é contínuo, que vai gerar a insaciabilidade do desejo, que nada mais é do que o movimento divino em nós, nos propondo a volta do filho pródigo ao Pai. Então aí está o movimento atômico, molecular, das formas da natureza, o movimento orgânico, o movimento físico, o movimento mental, o movimento psíquico, o movimento de interação. Então é a nossa descentralização, é graças à descentralização que nos é permitida a evolução e a volta dos nossos potenciais. Próximo. Aí nós vimos aqui Emmanuel repetindo aquilo que o Balde fala, que é muito bacana também. Nas ondas eletrônicas, filhas da energia solar, chama-lhe afinidade, magnetismo, atração. E nas correntes de fluidos espirituais, filhas da alma, partícula divina, chama-lhe misericórdia, simpatia, piedade e amor. Nessa lei única que liga a criação ao seu Criador, que aí está o monismo, e do qual estudamos os fenômenos isolados, desenrola-se o drama da evolução do espírito imortal. A lei é única e regida pelo amor. Próximo. Aí nós vimos que a necessidade de progresso,
aliada à insaciabilidade de desejo, cria todo o movimento do antissistema. É graças a essas duas forças, a necessidade do progresso, que é a vontade de voltar a ter os mesmos potenciais e a mesma felicidade, e a insaciabilidade do desejo, que é enquanto não encontrarmos Deus, a nossa alma não volta a ser feliz absolutamente. Então, consequentemente, nós vamos, através desses dois movimentos intrínsecos da alma, que vai ser primeiro demonstrado na fome e no amor, evolui para o trabalho e para o afeto, é a fase que nós estamos, inteligência e coração, a fase que estamos chegando, individual e coletivo. Então, tudo isso é a nossa forma de amar, a insaciabilidade do progresso, que vai demonstrar em nós, e nós vamos atingir as formas superiores do amor. Próximo. E o ponto em que o processo evolutivo chega ao fundo do desmoronamento, no qual se inicia o processo oposto evolutivo, é dominado pelo contraste de duas forças opostas, compressão gravitacional e expansão potencial. Lembra lá, quando nós estávamos lá na criação divina, a contração divina gera o ser, a expansão do ser retorna ao amor divino. Agora essas duas forças tornaram-se contração da consciência no processo evolutivo e expansão da consciência no processo evolutivo. Então, no processo involutivo, contração da consciência. No processo evolutivo, expansão da consciência. As mesmas forças de expansão e contração do amor, as mesmas forças de expansão e contração da criação, são essas forças que agora estão presentes no processo de queda. Ou seja, o processo é único. Então vamos lá? No processo de contração gravitacional, nós vimos então que nós partimos desde os campos seráficos, e cada um que foi caindo em diferentes planos se tornou co-criador nesse plano. Então o caminho de descida é o mesmo caminho de subida. E onde cada ser caiu, ele se expressa dentro daquele ser. E é por isso que quem caiu mais embaixo, como foi o nosso caso, nós vamos retornando e encontrando tudo pronto, com a nossa participação sendo mínima. Próximo. E aí nós vimos a compressão gravitacional na descida total até o ponto máximo, o surgimento do nosso universo, o Big Bang. E aí nós precisávamos de uma referência. Quer dizer, todos nós caímos a que nível? Todos nós podemos ter caído aqui a nível do átomo, podemos ter caído, como diz a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, podemos ter caído no livro do átomo. Mas nós queríamos um ponto de partida comum para poder analisar as nossas origens. E aí, vamos lá? Emmanuel deixa bem claro: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado ciclo evolutivo, ou no ciclo dos animais. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Então nós podemos afirmar com todas as letras que todos nós caímos, pelo menos a nível de animal. Se formos estudando pela obra de Rustem, nós sabemos que nós caímos mais profundamente no mineral. Mas aqui nós temos um ponto seguro para partir os nossos raciocínios. Vamos lá? Aí nós vimos que tem toda uma evolução, né? Desde as primeiras manifestações da vida até o homem. E aí nós vimos lá: nascimento e morte da forma sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução foge a pesquisa dos naturalistas. Então a primeira coisa que nós vimos é que a evolução se dá em dois mundos: mundo espiritual e mundo físico. E aí nós podemos colocar a variante que o Rustem explica. Nós evoluímos no plano físico e espiritual até atingir a maturidade e a liberdade. Podemos evoluir no plano espiritual. Quando não fazemos isso, repetimos de novo o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo, o orgulho, nós caímos e vamos então evoluir nos dois planos continuamente, como acontece conosco no momento atual. Para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do Sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Então foi o tempo da evolução aqui, né? Desde as primeiras células até o homem. 1,5 bilhão de anos. Volta lá, por favor. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos. Então, imagina, só em comparação a um tropóide da fase quaternária, nós temos 200 mil anos. Então imagina quanto tempo os instintos inferiores, os instintos animais, habitam a nossa alma. Próximo.
Então nós vimos aqui como é que se deu a evolução. O reflexo forma o instinto forma a inteligência forma a razão forma a responsabilidade nos leva até o campo angélico. A individualidade erguida da razão surpreende em si mesmo todo mundo de impulso genésico por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então é por isso que quando nós atingimos aqui o campo da razão, nós vimos uma série de instintos que origina todas essas quedas morais, essas quedas no campo sexual, no campo afetivo, que são impulsos que herdamos dos reflexos da natureza, que ainda não foram educados. Toda criatura consciente traz consigo devidamente estratificada a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Então, o instinto sexual é o mesmo amor. Ele nasce lá nas entranhas, ele inicia como reflexo, o instinto, que transforma, o reflexo transforma em instinto, o instinto transforma em inteligência, razão. Então, nós estamos nessa fase. Daí tantos impulsos genésicos esperando a reeducação no campo da responsabilidade e da retidão para caminharmos para o campo angélico. Próximo. Mas os animais, mesmo aqueles que pensamos ser primitivos, estão sob a influência das mesmas substâncias neuroquímicas que as pessoas quando se acasalam e reproduzem. Ou seja, lembra que o amor é orgânico, ou seja, os reflexos vão se transformando em substâncias orgânicas, na forma de hormônios, na forma de neurotransmissores que nos induzem a comportamentos. E esses comportamentos são reflexos que estão na nossa memória, que permanece, a nossa memória perispiritual. Essas substâncias químicas desencadeiam comportamentos, não são responsáveis pelo comportamento, porque o homem tem vontade de livre-arbítrio. Nos animais, da mesma forma como fazem em pessoas. Podemos tirar o primata das selvas. Podemos tirar o primata às selvas, mas não a selva do primata. É o que o Franz nos diz e que é verdade. Dentro de nós existe todos esses impulsos, todas essas substâncias e todas essas induções de comportamento. Mas em nós já tem o livre-arbítrio e a vontade para que nós possamos escolher ou escolher transformar todos esses impulsos. Vamos lá? A projeção no mundo exterior dos sentidos e da matéria é o resultado da queda, a descida do espírito na matéria do S no AS. Então aí está representado a descida como um raio e a subida no mesmo caminho. Então aqui está mostrado, ó, que você vai evoluir no mesmo caminho do qual você fechou. Então a evolução já está escrita. Ela já existe potencialmente dentro dos nossos campos psíquicos. A projeção no mundo exterior do sentido e da matéria é o resultado da queda, a descida do espírito na matéria do S ao S. Ou seja, a projeção é o principal elemento da formação da feição. E, ao mesmo tempo, o nosso mundo todo é uma projeção holográfica. Trata-se de percorrê-la em sentido oposto, repetindo em subida o caminho que já foi percorrido em descida. Se os impulsos piores nos chegam dos baixos níveis da evolução, os melhores chegam desse passado muito mais longínquo, mas nem por isso morto. Ou seja, nós podemos, pela introspecção, penetrar o nosso passado que está lá em cima, nas consciências superiores, nas consciências angélicas, arcangélicas. Da mesma forma que aqui nos situamos e sentimos os impulsos inferiores vindo do processo evolutivo, principalmente aqui no campo dos animais. Então daqui vêm os impulsos inferiores, de lá vêm os superiores. E nós podemos, pela introspecção, pelo autoconhecimento, penetrar nesses instintos, para que nós possamos absorver o que vem de cima e transformá-lo. Próximo. Então essas camadas vão se arquivando, como está aqui a questão da árvore, né? Cada vida sobrepõe uma nova camada às precedentes, e elas nos contam toda a história daquela existência. Cada qualidade, impulso, movimento no presente não é senão a consequência de tudo que foi vivido no passado. Então aí, ó, nós vamos arquivando. Né? Só que esse arquivo já está completo. Ele é virtual em relação àquilo que vem do sistema. E real é aquilo que nós já vivemos e confirmamos. Encontramos em nosso mundo impulsos e conduta de todo gênero, dentro da divisão do subconsciente, consciente e superconsciente. A observação introspectiva pode nos revelar toda a nossa história com tudo o que contém, isso é, não somente o nosso passado inferior, mas também o nosso mais longínquo passado superior do qual decaímos.
Então tudo isso pode ser revelado. A obra do Ubaldi nada mais é do que uma revelação de que todos esses potenciais estão na nossa alma e ele conseguiu ver. Tanto aquilo que vinha de baixo, como aquilo que vinha de cima. As 24 obras de Ubaldi nada mais é do que essa visão introspectiva. Próximo. Dentro dessa visão introspectiva, como nós falamos, nós vamos ter então a realidade vibracional originada na queda. Mas nós vamos ter a realidade intrínseca, que é sistêmica, não perdida, existente como semente dentro da nossa alma. Então essas duas realidades estão presentes e vão se manifestar nos animais, vão se manifestar em qualquer forma de vida, na forma da realidade vibracional de queda, derivação do egoísmo, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação. E ao mesmo tempo, a existente da realidade intrínseca, provinda do altruísmo, glória, plenitude, retidão, fé, solidariedade, honra e complementabilidade, bem-aventurança, amor infinito a Deus. Então as duas forças que nós mostramos aqui em exemplos do chimpanzé e nos exemplos do bonobo. O bonobo salvando o passarinho e os chimpanzés maltratando as galinhas. Que é para mostrar esses dois impulsos existente em nossa alma desde os primórdios da evolução. Próximo. Cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Por quê? Essa parte inferior está mais próximo aos processos egocêntricos que aprofundaram a queda. Por isso que é demoníaca, por isso que Jesus fala que nós não éramos filhos de Abraão, mas filhos do demônio. Demônio no sentido de compreendê-lo, que são as forças contrárias ao fluxo divino. Se o chimpanzé é a nossa fase demoníaca, o bonobo é a nossa fase angelical. Nos animais como nos homens, o processo é o mesmo. Somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossa experiência de ontem, com o recurso de alterar a direção para a verdadeira felicidade. Então, herdeiro, porque cada camada daquela existe na nossa alma. Mas nós temos os mesmos recursos, os recursos intrínsecos, a presença de Deus imanente em nós, a presença da força da vida, no sentido de nos dar condições de alterar-lhe a direção para a construção da nossa verdadeira felicidade. Próximo. E a mesma forma que nós vimos, na nossa penúltima aula, a respeito do poder, das intrigas, que vai existir no mundo humano, é a mesma que existe no mundo dos antropóides, as mesmas que existem no mundo dos chimpanzés e dos bonobos. Intrigas, provocações e chantagens emocionais que imperam em todo grupo de grande primata. O poder é o principal motor dos chimpanzés machos. Olha aí, a força de decomposição do orgulho que nós mostramos na queda é a mesma que vai existir no processo evolutivo. É comum os machos extravasarem nela suas frustrações. Então, na hora que o macho não consegue alguma coisa, vai lá e bate nas suas companheiras. Muito semelhante ao nosso mundo. No mundo dos primatas machos, ninguém quer parecer fraco. Olha se não é parecido com o comportamento masculino no nosso mundo. Derrubar o macho do seu pedestal produz a mesma reação despertada quando se arranca a chupeta ou cobertorzinho favorito de um bebê. Ao perder o poder, ele perdeu o alento. É o mesmo processo. O poder que a gente viu lá como decomposição é o mesmo processo. A carência, o poder, a inveja, a intriga, o ciúme, que nada mais são do que os complexos demoníacos das nossas forças inferiores que originou as quedas nos planos de menor evolução. Próximo. E aqui nós mostramos o campo morfo. Lembra que eu falei que pediu o Adalto para desenhar? Ele não desenhou ainda não, mas eu coloquei aqui, ó. Além dos campos familiares, os campos de grupo, os campos morfogenéticos, os campos mentais, de consciência, os campos inferiores das nossas famílias das trevas e das regiões inferiores, nós temos os campos evolutivos dos animais e de outros seres do qual nós participamos e que estão guardados em nós e é a origem de todos os nossos impulsos. Próximo. Depois nós estudamos também, na penúltima aula, na nona aula, nós falamos sobre a influência da mãe na gênese do filho, porque tudo é um processo associado desde o sistema. Lembra da meiose, que casa o ser com o próximo e com Deus na criação e na cocriação? Então está aqui, ó, meiose, no sentido de interação mãe, filho e pai, a mesma trindade. O estado orgânico e mental da mãe vai se imprimindo no eu do feto, e pode ser bom ou mal, alegre ou triste, sadio ou doente, como tal se transferindo à personalidade do filho. E se o filho já tem essa tendência, ele vai fixar com muito maior força.
O feto percebe todos os movimentos maternos, suas crises nervosas, seus esforços e sofrimentos, assim recebendo impressões de choque que ficam gravados no subconsciente, do qual depois ressurgirão na forma de impulsos e complexos. Ou seja, todo o conteúdo da mãe e do pai se insere na vida fetal como se fossem sementes que vão crescer, vão germinar, vão se transformar em árvore se nós não cuidarmos, principalmente transformando em impulsos e complexos. Próximo. E por último, nós vimos que essa fragmentação da queda, ela gera então duas forças, a força masculina e a força feminina, que estão separadas, porque perderam a síntese, perdendo a força que une. Então o masculino e o feminino também foi uma fragmentação. Por essa razão o homem tem dentro dele a figura feminina, que Jung chamou de ânima, e a mulher tem a figura masculina que chamou no ânimos. Então a relação entre um homem e uma mulher é uma relação entre quatro. Entre o homem e a mulher, e entre as figuras do ânima e do ânimos, que são projetadas, formando então o primeiro passo de relação afetiva. Esse é o tema que nós vamos seguir a partir da nossa 12ª aula, onde nós iremos falar sobre sexualidade até a 17ª. Ou seja, essa fragmentação que novamente a união, o afeto, a relação sexual, etc., vai unir as figuras do homem e da mulher e a figura do ânimo e da ânimos. E o predomínio do ânimos e do ânimos dentro dos processos homossexuais como um processo natural de manifestação dessas forças dentro das nossas vidas sociais. Quero agradecer a todos, agradecer o pessoal de Goiânia, o pessoal de Brasília, os nossos amigos da TV IB que nos seguiram até aqui, e na 12ª aula estaremos presentes, dando aula ao vivo e podendo responder as suas perguntas. As perguntas que ainda tiverem dessa aula e das 10 aulas anteriores, aquilo que não ficou muito bem compreendido, aquilo que nós não conseguimos explicar com a devida atenção, nós gostaríamos que enviasse para nós, que na próxima aula, ao vivo, a gente responde essas perguntas, ou respondemos através de e-mail, principalmente aquelas que envolvem questões pessoais, para que a gente não possa expor ninguém dentro do nosso ciclo de seminários e estudos. Obrigados a todos, boa noite. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org